Sabe aquele momento em que nada parece acontecer na nossa vida? Vai depender um pouco do seu temperamento, né? Mas eu confesso para vocês que é muito difícil para mim esperar. E a Bíblia Sagrada nos manda esperar e com paciência no Senhor, como disse o salmista. É importante que a gente aprenda realmente a depender completamente do Senhor e entender que Deus pode estar sim presente na quietude, no silêncio, quando absolutamente nada acontece na nossa vida. Inclusive, esse é o tema do nosso devocional nesta manhã, o Deus da quietude. Eu quero ler com vocês 1 Reis capítulo 19, a partir do verso 11, que diz assim: E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as rochas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Gente, que texto fantástico. É o momento em que Deus está tratando com Elias. Elias está fugindo de Jezabel por conta de uma ameaça que essa esposa do rei Acabe fez ao profeta Elias. E Deus agora está tratando com esse homem de Deus. E é interessante notar aqui que Deus se manifesta de uma maneira fantástica. Deus se manifesta na quietude. Primeiro passa por ali, o texto diz um grande e forte vento. E o texto vai afirmar que Deus não estava naquele vento forte. Escute, gente, eu não estou aqui agora fechando a caixa aqui, hein? Porque ao longo de toda a Bíblia nós vamos perceber Deus presente em alguns ventos. Você quer ver, por exemplo, lá em Êxodo, quando o Senhor abre o mar vermelho através de Moisés, o texto vai dizer que Deus fez passar um forte vento e aquele vento acabou passando por meio do mar e abrindo as águas. Olha que texto forte. Então, naquela situação, Deus estava no vento, mas nessa aqui não. O texto continua dizendo que depois do vento, Deus fez passar um terremoto. Nesta situação de Elias, Deus não estava no terremoto. Nessa aqui, porque lá em Atos 16, Paulo e Silas estavam presos e perto da meia-noite eles oraram e sobreveio de repente um terremoto. Ali Deus estava presente. E então, finalmente, depois de um terremoto, um fogo. E Deus também não estava no fogo aqui no caso de Elias. Mas ao longo de toda a Bíblia, a própria palavra vai afirmar que Deus é fogo consumidor. Ele ia numa coluna de fogo na frente do povo, guiando o povo de Deus pelo deserto. Então é importante a gente não padronizar o texto bíblico e entender que esta experiência de Elias, ela não pode ser agora padronizada para toda a experiência ao longo da Bíblia. Mas que há uma lição aqui, há. E a lição que eu quero te passar nessa manhã é a seguinte: nem sempre Deus está nos agitos, nem sempre Deus está nos ventos, nos terremotos, no fogo, nos movimentos. Às vezes sim, é verdade que às vezes algumas coisas sobrenaturais acontecem na vida da gente e nós podemos perceber Deus nestas coisas. Mas, no caso de Elias aqui, Deus não estava em nenhum movimento, em nenhum barulho, em nenhum terremoto, em nenhum vento, em nenhum fogo. O texto vai terminar dizendo que o Senhor se manifestou através de uma voz mansa e delicada. Deus estava na quietude, na tranquilidade, pairava naquela tranquilidade toda. Quem sabe você está passando por um momento de tranquilidade na sua vida. E quando eu digo tranquilidade,
Eu falo até com você que gostaria que tivesse até acontecendo vento. Você quer até gostaria que tivesse um terremoto, fogo. Você é daqueles que gosta de experimentar a experiência, de viver no sobrenatural. E eu sei como é que é isso. Mas às vezes é importante. Deus nos ensina a ouvi-lo quando nada acontece. A ouvi-lo quando não tem fogo, quando não tem terremoto, quando não tem agitação, quando tem vento forte, quando não tem nenhuma experiência mirabolante. Deus está ali. E você sabe por quê que eu creio nisso? Porque ele disse que estaria, Cristo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E hoje ele está nos desafiando a permanecer crendo nessa verdade. Pai, obrigado por esta verdade. Eu creio que o Senhor é conosco e estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Nós cremos nisso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.